Hoje, você provavelmente conhece o MacBook Air como o laptop mais pequeno e barato que a Apple vende. Mas quando lançado em 2008, era um dos mais caros, com um preço inicial de US$ 1.800, e se você atualizá-lo para o disco de estado sólido, era de US$ 3.100, o que hoje é mais de US$ 4.500. Pelo preço, seria de se esperar que o Air fosse o laptop mais poderoso e completo da Apple, mas não era o caso. Ao contrário do MacBook muito mais barato de US$ 1.100, o Air não tinha um drive óptico, uma porta FireWire e uma porta Ethernet. Também possuía menor capacidade de processamento e armazenamento. Então por que alguém gastaria mais por menos? Apesar de ter menos portas e potência, seu peso reduzido e espessura dramaticamente menor o tornaram o laptop Mac mais portátil de todos os tempos e o mais fino do mundo. Steve Jobs ficou famoso ao mostrar seu pequeno tamanho quando subiu ao palco e tirou o MacBook Air de um envelope Manila. Nesta época, os MacBooks sempre tiveram mais de 1 polegada de espessura. Ver um com apenas 0,41 centímetros no ponto mais fino foi chocante. Todos que viram o MacBook Air em 2008 devem ter ficado impressionados. Mas a realidade foi bem diferente. Muitas pessoas achavam que a Apple estava cometendo um erro semelhante ao Power Mac G4 Cube, um computador de mesa lançado em 2000 que era uma versão miniatura do Power Mac G4 4. A Apple fez compromissos semelhantes ao do MacBook Air para tornar o produto menor. Ele tinha um processador mais lento, sem slots de expansão, placa gráfica inferior e sem entrada para fone de ouvido. Assim como o MacBook Air, o G4 Cube custava US$ 1.800. O que era mais alto do que o Power Mac G4 mais poderoso e expansível. O G4 Cube sofreu com vendas fracas e foi descontinuado após um ano, pois os clientes não queriam pagar mais por menos. Portanto, não é irracional presumir que o MacBook Air também fracassaria. Porém, havia uma diferença crucial que foi ignorada. O G4 Cube era um desktop profissional, já o MacBook Air era um laptop para consumidores. Os profissionais trabalhavam em suas mesas indiferentes à aparência de seus computadores. Eles apenas queriam o melhor desempenho pelo seu dinheiro. Mas os consumidores que viajam com um laptop priorizam seu tamanho e peso, optando pela portabilidade em vez de potência. Mas a Apple fez compromissos sérios para tornar o MacBook Air tão fino, como remover o drive de 400 muito usado nos anos 2000. Software, música e filmes eram comumente vendidos em discos físicos. As pessoas gravavam CDs em seus computadores para tocar música em seus carros, e eles eram usados para arquivar arquivos ou transferir arquivos entre computadores, e sistemas operacionais eram instalados a partir de CDs. Na verdade, a Apple não começou a oferecer versões digitais de seu software e sistema operacional até a Mac App Store em 2011, 3 anos após o MacBook Air. Como a Apple esperava que os usuários lidassem com a falta de um drive de 400? Bem, assim. Agora temos uma forma muito superior de colocar filmes em nossos PCs. Podemos alugá-los sem fio da iTunes Movie Rentals diretamente em nosso MacBook Air. Temos uma maneira muito melhor do que gravar CDs para o nosso carro. A maioria de nós tem iPods nos carros atualmente. Para fazer backups, agora temos o Time Machine e o Time Capsule para fazer backups sem fio de nossos notebooks. E sobre instalar softwares? Vamos fazer sem fio também. E então, quando você vai ao Finder no MacBook Air, você verá na coluna da esquerda algo chamado disco remoto. E ao clicar no disco remoto, você verá todos os Macs ou PCs nas suas proximidades. E você pode escolher um deles e pedir para usar o drive óptico dele. Emprestar o drive óptico dele. Observe que todas as soluções oferecidas por Jobs envolveram o uso ou compra de outro produto da Apple, como adquirir o SuperDrive externo, alugar filmes no iTunes, comprar um iPod para reproduzir música, fazer backups com o Time Capsule da Apple ou utilizar o disco remoto com outro Mac ou PC. Foi uma estratégia inteligente para reter os usuários no ecossistema da Apple, algo considerado moralmente errado por muitos. Mas a falta de portas no MacBook Air levantou outra questão. Como você se conectaria à internet se o Wi-Fi não estivesse disponível e você não tivesse uma porta Ethernet? Como você conectaria câmeras ou filmadoras sem FireWire? E como você se conectaria a um display externo sem uma porta mini display? A Apple respondeu com adaptadores.
2 estavam inclusos na caixa para displays Digital Visual Interface e Video Graphics Array, e o restante era vendido separadamente. Como um adaptador USB Ethernet por $29, um mini Digital Visual Interface para vídeo composto por $19 e o USB SuperDrive por $79. Foi quando começou a era dos adaptadores na Apple, com os MacBooks subsequentes, perdendo portas ano após ano, até ficarmos com modelos que só tinham USB-C. Felizmente, a Apple reverteu algumas dessas decisões, adicionando slots para cartões SD, portas HDMI e Ethernet em alguns Macs. Mas usar o MacBook Air original era um desafio, pois ele só tinha uma entrada para fone de ouvido, uma porta USB e uma porta digital visual interface. Em comparação com o MacBook, que tinha Ethernet, Mini Digital Visual Interface Firewire, 2 portas USB, entrada de áudio, saída de áudio e um bloqueio Kensington. Ficou evidente que a transição para o MacBook Air poderia gerar certa frustração nos usuários. Apesar das desvantagens, o Air vendeu muito bem, pois tinha recursos incríveis à frente de seu tempo. Como, por exemplo, seu design unibody, que usava uma nova técnica de fabricação que reduzia as peças em mais de 50%, integrando-as em um único pedaço de alumínio, aprimorando a qualidade, durabilidade e reciclabilidade do MacBook. Hoje, essa construção unibody é usada por todos os Macs que a Apple vende, e até mesmo por laptops PC da Dell e HP. O MacBook Air foi o primeiro laptop com gestos de multitoque, como deslizar, girar e beliscar para zoom, emprestados do iPhone pela Apple. Essas características não foram apenas transferidas para o restante da linha Mac, mas os laptops PC também começaram a usar gestos de multitoque. O drive de estado sólido opcional, apesar de custar $1.300, foi uma atualização revolucionária, sendo o primeiro Mac a oferecer um SSD, hoje presente em quase todos os Macs e PCs modernos. Através de inovação e compromisso, a Apple entregou um laptop super fino e portátil inédito. No mercado, apesar do preço elevado e do baixo desempenho inicial, esses problemas seriam resolvidos com o tempo, como ocorreu no primeiro grande upgrade 2 anos depois, em 2010, quando a Apple revelou um Air redesenhado com tela de 13, 7.6 cm de maior resolução, 1440 por 900, que tinha mais pixels do que o MacBook Pro de 38.1 cm depois, em 2010, quando a Apple revelou um Air redesenhado com tela de 13, 7.6 cm de maior resolução, 1440 por 900, que tinha mais pixels do que o MacBook Pro de 38.1 cm. Velocidade de processamento mantida, com leve melhoria no desempenho gráfico. A Apple padronizou o SSD, proporcionando despertar, leitura, gravação, inicialização e lançamento de aplicativos mais rápidos, além de melhor durabilidade, confiabilidade, reduções de 90% no tamanho e peso e operação completamente silenciosa do disco. Esses benefícios teriam custado $1.300 a mais apenas 2 anos antes. A Apple também aumentou a duração da bateria do Air de 5 para 7 horas e reduziu levemente seu peso de 3 para 2, 4,08 kg. Mas a revelação mais emocionante foi o novo modelo de 11 polegadas, ainda mais leve, com apenas 2,3 libras e mais acessível. Por apenas $999, o MacBook Air foi de um dos laptops mais caros da Apple para um dos mais acessíveis. Jobs enfatizou a seriedade da Apple em relação ao Air, afirmando que eles o viam como a próxima geração de MacBooks. Acreditamos que todos os notebooks serão assim um dia, e vale a pena discutir o que Jobs quis dizer com isso. Apenas um ano antes, em 2009, os netbooks estavam explodindo em popularidade, capturando 20% de todo o mercado de computadores portáteis. O netbook é a mais recente novidade em computadores portáteis. Eles são pequenos, portáteis e onipresentes. Eles oferecem tudo o que você precisa. Nathalie Delconte, editora sênior na CNT-TV, tinha algumas respostas. Os netbooks eram laptops super compactos com ainda mais compromissos que o MacBook Air. Eles tinham teclados minúsculos, frustrantes de usar, processadores de baixa potência como o Intel Atom, que não suportavam bem multitarefa de aplicativos, telas pequenas de baixa resolução e pouca duração de bateria. Mas seu tamanho portátil, capacidade de executar aplicativos de desktop e preço baixo, geralmente de $300 a $400, os tornaram uma escolha popular para usuários que queriam acesso a recursos básicos de internet e e-mail. Por alguns anos, parecia que os netbooks superariam a indústria de notebooks.
Mas a Apple tinha uma estratégia de 2 níveis para impedir que isso acontecesse. O iPad de $500 e o MacBook Air de 11 polegadas de $1.000. Ambos ofereciam mais potência, resolução de tela, recursos e uma experiência superior aos netbooks em 2 pontos de preço distintos. Apesar de mais acessível, o MacBook Air ainda sofria com desempenho ruim e falta de recursos. Pelo mesmo preço, o MacBook de plástico branco oferecia processamento e gráficos mais rápidos a 2,4 GHz, em vez de 1,4 250 GB de armazenamento, em vez de 60, e 10 horas de bateria, em vez de 5 ou 7, além de mais portas e unidade óptica. Assim, clientes que escolhiam o MacBook Air ainda faziam concessões, mas a demanda pelo produto cresceu nesta geração, representando cerca de 17% das vendas de Mac no quarto trimestre de 2010. Com a descontinuação do MacBook branco em 2011, o Air de 27,94 cm atualizado tornou-se o laptop mais barato da Apple, custando $999. Ele apresentava processamento e gráficos 2,5 vezes mais rápidos que a geração anterior, mas ainda tinha menos espaço de armazenamento que o MacBook descontinuado. Até o final do ano, o MacBook Air representava 28% das vendas de laptops da Apple, um aumento significativo desde 2010. Em apenas 3 anos, o MacBook Air passou de um laptop caro para entusiastas de tecnologia para o mais acessível da Apple, comprado principalmente por estudantes. E só continuou a se tornar um valor melhor. Em 2013, a Apple dobrou o armazenamento do Air de 27,94 cm de 64 GB para 128 GB e aumentou a duração da bateria de 5 para 9 horas, sem aumentar seu preço. A vida útil da bateria do modelo de 13 polegadas aumentou de 7 para 12 horas e seu preço caiu $200, ficando apenas $100 mais caro que o de 11 polegadas. Em 2015, a Apple foi além, reduzindo o preço de ambos os modelos em US dólar, sem tornando o Air de 27,94 cm de US dólar 899 o laptop mais acessível da empresa até então. Introduziu outro laptop em 2015 que confundiu as pessoas. O MacBook, descontinuado em 2011, foi reintroduzido com um formato totalmente reformulado. Era super fino e super leve. Com 13,1 mm de espessura, era 24% mais fino que o MacBook Air de 27,94 cm. E pesando 2 libras, era 13% mais leve. Tudo isso com uma tela maior de 31 cm, teclado com luz de fundo mais precisa, tela retina, trackpad sensível à pressão com motor Taptic e design sem ventoinha. Design, uma primeira vez para qualquer laptop Mac. Apesar do MacBook ser mais fino e leve que o Air, a Apple manteve o esquema de nomes. Em 2016, a Apple descontinuou o Air de 27,94 cm, deixando o Air de 33,02 cm de $1.000 como o último modelo restante, que em 2018 recebeu uma grande atualização, adicionando todos os recursos antes exclusivos para o MacBook de $1.300. Com bordas 50% mais finas, Touch ID, design fino e leve. Mas 2018 foi o ano dos aumentos de preços na Apple, incluindo o MacBook Air. Seu preço subiu $200, começando em $1.199. Isso significou que o laptop mais barato encareceu $300 em apenas 3 anos. Isso provavelmente se deveu às vendas estagnadas de Macs a partir de 2015, passando de 20 milhões para 18 milhões de dólares, depois para 19 milhões de dólares e, finalmente, voltando para 18 milhões de dólares. Para aumentar a receita, a Apple não podia mais depender do crescimento anual das vendas, então optou por aumentar os preços. Felizmente, a Apple reverteu essa decisão em março de 2020, quando reduziu o preço do Air de volta para $999. Em novembro, o Air foi o primeiro Mac da Apple a apresentar seu novo chip M1. Antes eles usavam processadores Intel. Mas devido a promessas quebradas e problemas de desempenho, a Apple desistiu da Intel. Explicarei os motivos no próximo vídeo, então inscreva-se para não perder. Porém, os aprimoramentos da Apple com o M1 foram inéditos.
Seu unidade central de processamento funcionou 3,5 vezes mais rápido, sua unidade de processamento gráfico 5 vezes mais rápida, as cargas de trabalho de machine learning foram 9 vezes mais rápidas, e seu armazenamento de chip entregou velocidades 2 vezes mais rápidas que SSDs. Essa foi a maior melhoria de desempenho na história do MacBook Air, tornando-o mais rápido que 98% dos laptops PC vendidos naquele ano. Além de mais rápido, o Air também era mais eficiente energeticamente. Isso permitia que este MacBook Air fosse o primeiro com design sem ventilador, funcionando completamente silencioso. Isso também aumentou a duração da bateria de 11 para 15 horas de navegação sem fio na web. Apesar de todas as melhorias, os clientes ainda queriam um novo design. Como seu formato de cunha não mudou desde 2010? Então, em 2022, a Apple entregou exatamente isso. Um MacBook Air com design e chip totalmente novos. Em vez de ter formato de cunha, o novo Air tinha formato de caixa, medindo 0,44 polegadas de espessura, que era mais espesso que a borda mais fina do Air anterior, mas mais fino que sua borda mais espessa. O novo design era 20% menor em volume e pesava um pouco menos, com 3,175 kg. Também foi oferecido em 4 cores pela primeira vez: prata, Starlight, cinza espacial e meia-noite. As bordas mais finas exigiam um entalhe para acomodar a câmera, sensor True Tone, sensor de luz ambiente e luz de status LED. O chip M2 tornou o Air já rápido, ainda mais rápido. Mas assim como em 2018, a Apple aumentou o preço do Air, saltando de $999 para $1.199. Em 2023, a Apple introduziu uma versão de 15 polegadas por $1.299 e baixou o preço do modelo de 13 polegadas para $1.100. Em 2024, o Air M2, de 33,02 centímetros, voltou a custar $1.000 quando a Apple lançou os modelos M3 atualizados. Mas o preço não era algo que a maioria dos clientes reclamava. Em vez disso, a Apple foi duramente criticada pela RAM incluída nos modelos básicos, preso em 8 GB por 6 anos. Enquanto isso, o iPhone recebia atualizações regulares de RAM. O iPhone 15 Pro igualou os 8 GB de RAM do Air em 2023, o que era estranho, já que os computadores normalmente requerem mais RAM do que os smartphones. Em novembro de 2024, a Apple finalmente dobrou a RAM do MacBook Air para 16 GB, mantendo o preço. E é nisso que o MacBook Air está hoje. Evoluindo de um laptop caro e pouco potente com muitos recursos ausentes em 2008 para o que muitos consideram o melhor custo-benefício do mercado, com design fino e compacto, oferecendo incrível potência e recursos premium. Essa é a história do MacBook Air. Aqui é o Greg do Apple Explained, obrigado por assistir até o final e te vejo no próximo vídeo.